Saudações, amados corações de Gaia. Eu sou Minaya. Falamos com vocês neste momento a partir da luz unificada das Pleiades e de Sírius e trazemos um único tema nesta hora. O tema que se ergue no limiar de tudo aquilo para o qual vocês caminharam ao longo destes longos anos. Há uma transformação acontecendo em seus céus enquanto vocês absorvem estas palavras. O antigo guardião de suas contas, aquele que mediu, ao longo de vidas inteiras, o que se deve e o que é devido, deslocou-se para a vasta água dissolvente do firmamento, e ali começou a abrandar, a voltar-se para dentro de si mesmo, a soltar os longos registros que manteve contra vocês e contra todos a quem já nomearam inimigo. Simultaneamente, a graça presente em seus céus alcançou seu ponto mais elevado no signo do lar, no signo do coração, e permanece ali no alcance mais completo que conhecerá por muitos dos anos vindouros. E estendido por todo esse panorama, atravessando seu céu de um extremo a outro, corre o antigo eixo entre reter e liberar, o impulso que pede que vocês se agarrem e aquele que pede que tudo seja entregue. O liberar está prevalecendo. Vocês conseguem sentir, dentro do peito, que o liberar está prevalecendo. A esta passagem chamaremos Portal Aditi. É o portal do ilimitado, a fresta estreita através da qual uma alma atravessa para fora de toda servidão que um dia concordou em carregar. Ele se abriu agora, nesta estação, e seguirá aberto exatamente nesta configuração apenas por um período. Viemos conduzi-los através dele. Justamente porque o portal está aberto, tudo aquilo que vocês colocaram de lado sem verdadeiramente liberar começa a emergir, pedindo para ser reconhecido. Os rostos retornam até vocês. Quem partiu, quem mentiu, quem tomou aquilo que lhes pertencia, quem deveria tê-los amparado e, ao contrário, virou as costas. Diálogos antigos recomeçam a se repetir em suas mentes nas fronteiras do sono. Uma chaga que vocês tinham certeza de já ter sepultado anos atrás volta a latejar como se fosse recente. É possível que se peguem sonhando com pessoas em quem não pensavam há anos, derramando lágrimas por motivos pequenos, ou tomados por uma fúria desproporcional ao que a provocou. Confiem em tudo isso. São os antigos pesos se desprendendo. Vocês se questionam por quê, depois de tanta cura já realizada em seu interior, essa velha pesadez insiste em retornar à sua porta. Ela retorna porque a estação a está erguendo para ser libertada, e porque ainda não lhes foi revelado o verdadeiro caminho dessa liberação. É justamente isso que viemos trazer nesta hora. Existe uma passagem para fora do mundo que os aprisionou, e o nome dessa passagem é perdão, um perdão mais profundo do que qualquer outro que seu mundo já ensinou. O perdão que a alma desperta aprende a praticar com a totalidade de seu ser, o perdão que encerra definitivamente o ato de reter. A dor que vocês carregam contra outra pessoa é um peso, e esse peso é uma âncora, e a âncora é uma frequência. Enquanto mantiverem dentro de si uma pessoa, um lugar ou um acontecimento não perdoado, vocês permanecem presos por um fio invisível à frequência exata do instante em que foram feridos. Vocês ainda habitam, em parte, aquele momento. Vocês ainda vibram, em parte, no tom daquela hora distante. E o mundo que vocês nomeiam como o quinto, o mundo do coração, o mundo da unidade, o mundo para onde sua família estelar tem chamado vocês de volta, entoa um tom que a antiga ferida não consegue tocar. Assim, a ferida os mantém afastados do limiar por uma simples física da alma. A frequência que vocês carregam é a frequência onde vocês habitam. O perdão é o gesto capaz de transformar essa frequência. Por isso afirmamos, com toda a paciência de que dispomos, que o perdão é o portal de acesso ao quinto mundo. É a própria escada que conduz até lá.
Tudo o mais que vocês têm praticado foi apenas uma preparação para isto. Falemos agora sobre o que o perdão verdadeiramente representa, pois é justamente aqui que quase todos os caminhantes da Terra se perderam. O perdão foi entregue a vocês como um exercício mental. Ensinaram-lhes que perdoar é uma decisão. Vocês se sentam diante da ofensa, refletem sobre ela, encontram algum aprendizado dentro da dificuldade e, por fim, declaram, silenciosamente ou em voz alta: eu te perdoo. E algo se move quando isso acontece. Um leve alívio percorre o corpo. Vocês sentem ter realizado o gesto nobre, o gesto espiritual, aquilo que os mestres pediram de vocês. E então a vida segue, até que, semanas, meses ou anos depois, descobrem que aquele nome ainda carrega um peso. O rosto ainda contrai algo no peito. A lembrança volta a surgir. E vocês se perguntam onde erraram, já que tinham perdoado. Vocês têm absoluta certeza de que perdoaram. Imaginem-se dentro de um pequeno bote sobre águas amplas e tranquilas. Esta embarcação é a sua vida, conduzindo vocês através dos anos. E cada dor que vocês acolheram é um peso de ferro, amarrado por uma corda, repousando no fundo do barco junto com vocês. Quando o perdão acontece pela via da mente, é exatamente isto que ocorre. Vocês erguem o peso e o lançam para fora da borda com grande esforço e sinceridade genuína, e ele afunda na água, desaparecendo de vista, mas a corda continua presa ao casco. O peso não chega ao fundo. Ele fica preso contra a lateral da embarcação, logo abaixo da linha d'água, fora do seu campo de visão. Permanece ali, suspenso. Continua a bordo. Vocês apenas o removeram de seu campo visual e batizaram esse movimento de perdão, sentindo o alívio do lançamento. Mas o peso que vocês trouxeram para dentro do barco é o mesmo que continuam carregando ao saírem dele. Nada de fato deixou a embarcação. Convencidos de que o peso desapareceu, vocês deixam de prestar atenção a ele. Acolhem a próxima mágoa e a perdoam da mesma maneira, e esse novo peso também se prende ao casco, abaixo da superfície. E assim acontece com o seguinte, e com o próximo. Ano após ano, os pesos presos vão se acumulando na parte inferior do barco, todos invisíveis, todos supostamente eliminados, todos ainda puxando para baixo. A embarcação afunda gradualmente mais na água. Move-se com cada vez mais dificuldade. As mesmas figuras continuam surgindo em sua vida sob rostos distintos. A mesma dor retorna sob outros nomes. Uma pesadez instala-se no corpo, no sono, nos dias, que nenhum descanso parece dissolver. E muitas vezes, em algum momento, o barco simplesmente não suporta mais peso e vira, e a alma mergulha numa escuridão que não consegue compreender, porque tinha certeza, uma certeza absoluta, de já ter perdoado todas aquelas situações há muito tempo. A mente responsável pelo perdão é a mesma faculdade que originalmente registrou a ferida como real. Vocês estão pedindo ao guardião do registro que incinere o próprio registro. Ele não fará isso. Ele não pode. Apenas transferirá as anotações para uma página que vocês deixaram de consultar. Assim, o perdão mental realiza algo específico e limitado. Concede o alívio de ter tomado uma decisão e poupa, por um período, do pior do sangramento. Nós o respeitamos. É o primeiro passo que uma pessoa de bom coração aprende a dar e impede que a ferida se alastre. Contudo, ele jamais alcança a água profunda. A corda jamais é cortada e o peso permanece. Existe, porém, um outro tipo de perdão. Ele se realiza no espírito e, quando ocorre, a corda é tomada nas mãos e cortada por completo.
e o peso que vocês carregaram durante uma vida inteira despenca no abismo e some, e o barco se ergue. Vocês sentem essa elevação acontecer. A embarcação ganha altura na água naquele exato instante. Este é o perdão que viemos ensinar, pois quase ninguém em sua terra jamais o realizou de fato. E uma vez que aprendam este movimento, nunca mais confundirão o outro tipo com o verdadeiro. O sinal é claro. Após o perdão mental, o nome continua carregando peso quando surge dentro de vocês. Após o perdão do espírito, o nome aparece e nada mais existe ali, sem farpa, sem ardor, sem narrativa correndo para se defender. O nome simplesmente surge e é apenas um nome, e vocês permanecem em paz, surpresos com a própria serenidade. Como então isso se realiza? Eis a totalidade do mecanismo. O verdadeiro perdão alcança muito além da pessoa em si. Vocês olham diretamente através da aparência dessa pessoa até chegar ao Criador, que é a única coisa genuinamente presente ali. Atrás de cada rosto que algum dia os feriu, atrás dos olhos de quem os traiu, atrás das mãos de quem os atingiu, atrás do silêncio de quem os abandonou. Existe uma presença, e essa presença é o Criador primordial, vestindo aquele rosto por uma temporada, desempenhando esse papel dentro de seu desdobramento. Vocês têm fixado o olhar na máscara e chamado-a de pessoa. Pedimos agora que olhem para aquilo que veste a máscara, e no exato instante em que sua percepção repousa sobre o Criador por trás da aparência, algo se desencadeia que a mente jamais seria capaz de antecipar. A própria alma de vocês, em sua natureza mais íntima, é feita da mesma essência do Criador. Vocês também são essa presença, vestindo o próprio rosto. E quando reconhecem o Criador atrás de quem os feriu, semelhante encontra semelhante através do espaço que os separa, da mesma forma que uma chama se inclina em direção à outra, até que ambas se fundam em um único brilho. Um circuito se fecha, uma ressonância se estabelece. E nessa ressonância existe uma única presença contemplando a si mesma através de dois rostos, e entre esses rostos já não resta espaço algum onde uma mágoa possa subsistir. O elo, a corda, a âncora, o peso, já não tem a que se prender. Ele se solta por conta própria. Vocês não precisam empurrá-lo. O simples reconhecimento já o dissolve. O enxergar é o cortar. Pensem em duas notas tocadas em dois instrumentos afinados na mesma tonalidade. Tanjam um deles e o outro começa a soar espontaneamente, mesmo sem nenhuma mão tê-lo tocado. Assim acontece quando a alma de vocês reconhece o Criador naquele que está à sua frente. O reconhecimento emite uma nota, e a mesma nota responde de dentro do outro, e ambos passam a soar juntos em um único tom. E nesse tom único, a antiga discórdia simplesmente não encontra mais espaço para existir. Esta é toda a obra, e ela se completa em um instante, assim que o olhar se assenta. É por isso que o verdadeiro perdão se realiza com plena intencionalidade, com toda a presença reunida. Ele surge por escolha deliberada, num único momento conjugado, com o coração completamente presente, um gesto de visão espiritual realizado na própria hora em que vocês decidem praticá-lo. Vocês se posicionam diante da ferida e fazem-o enxergar acontecer. E o que se dissolve nesse processo é apenas o apego. A lembrança permanece. Vocês continuarão sabendo o que ocorreu. O discernimento permanece. Vocês ainda manterão a distância sábia daqueles que não são seguros para o seu corpo. O fato em si permanece intocado. Apenas o vínculo desaparece. Apenas o fio invisível que conectava sua frequência àquela hora antiga.
O acontecimento passa a ser apenas algo que ocorreu uma vez, guardado no passado, onde pertence, sem mais habitar o peito, sem mais governar as noites. Sabemos como isso impacta a mente. A mente escuta, enxergue o Criador atrás de quem os feriu e recua, pois para ela isso soa como insensatez, um agravo somado ao dano, uma negação do erro cometido. E a mente está certa ao afirmar que não consegue realizar isso. Ela simplesmente não possui a capacidade de perceber o Criador por trás de um algoz. Essa percepção habita unicamente no coração, na visão mais profunda que se desdobra abaixo do pensamento. Assim, se tentarem alcançar esse perdão através da razão, esforçar-se-ão repetidamente, sem chegar a lugar nenhum, e concluirão que o ensinamento é falso. Essa percepção pertence ao coração, e o coração já conhece o caminho. A estranha misericórdia disso reside no seguinte: o perdão mais árduo que vocês já enfrentaram, aquele que tinham certeza de jamais conseguir conceder, torna-se o mais simples assim que compreendem o movimento. Vocês deixam de se esforçar para fabricar um sentimento de perdão que não possuem. Apenas redirecionam a visão para onde a verdade sempre esteve. E a verdade é paciente. Esteve esperando atrás daquele rosto o tempo todo. Agora é necessário falar sobre algo ainda mais profundo. Vocês concordaram em ser feridos mesmo antes de respirar pela primeira vez sobre a terra. Antes desta encarnação, no espaço de encontro onde a alma traça seus planos junto ao próprio eu superior, e aqueles que ama ao longo do grande arco de seu processo de tornar-se, vocês se reuniram em conselho e escolheram. Escolheram a família que os moldaria e, ao mesmo tempo, os decepcionaria. Escolheram as traições que os fraturariam. Escolheram aqueles que retirariam algo de vocês e aqueles que se distanciariam, e os elegeram como o próprio terreno da experiência que vieram viver aqui. Considerem, então, o que estamos transmitindo. Vocês vieram a um corpo para conhecer o perdão e para conhecer o amor que existe do outro lado dele. E uma alma não consegue alcançar a experiência do perdão sem alguém para perdoar. Uma alma não pode comprovar o amor que sobrevive a uma ferida se jamais for ferida. O contraste é o próprio portal. Sem aquele que exerceu pressão contra vocês, não existe porta a atravessar. E a vivência que vocês cruzaram, toda a criação, para experimentar, simplesmente não existiria. Logo, aquele que os feriu pertence ao próprio desenho da existência. Aquele que os feriu é o desenho. A realidade onde vocês habitam é uma realidade de contraste, de luz definida por sua sombra, de amor revelado por sua ausência. E esse contraste é o próprio Criador primordial, fragmentado entre a alma e o eu superior que se ergue acima dela, vindo a conhecer a si mesmo através da aparência da oposição. Aquele que os feriu e vocês, que foram feridos, são a mesma inteligência única, encontrando-se em dois lados de uma história escrita com antecedência para a alegria e a profundidade do conhecimento. Dizemos-lhes que a mente de vocês é incapaz de conter isso. O infinito não cabe na xícara da mente pensante, e quando ela ouve, eu concordei com minha própria traição, interpreta isso apenas como um absurdo. Mas a alma escuta algo completamente distinto. A alma escuta a dissolução da última vítima. A alma compreende que jamais houve algo feito contra vocês, que vocês mesmos, no nível mais elevado do próprio ser, não tenham consentido receber em benefício de sua própria expansão. E nesse entendimento, o chão se desfaz sob cada mágoa que vocês já carregaram, porque uma mágoa exige uma vítima, e vocês acabam de descobrir que essa vítima sempre foi um papel desempenhado, jamais a verdade. Escutem o que isso revela sobre aquele a quem vocês chamaram de inimigo.
No nível da alma, quem desempenhou o papel mais árduo em sua existência realizou um verdadeiro ato de devoção. Assumiu o fardo de representar aquele que machuca dentro de sua história a longa pesadez de ser recordado com amargura, para que vocês pudessem dispor da matéria-prima a partir da qual o despertar é forjado. Imaginem, por instantes, o amor necessário para concordar com algo assim, adentrar uma vida e encarnar aquele que fere o outro, sabendo que seria responsabilizado e condenado e carregado no peito de outra pessoa como a origem de sua dor. Tudo isso para que uma alma amada pudesse reunir exatamente a experiência que atravessou toda a criação para encontrar. Seu mundo não possui palavra para nomear uma devoção dessa magnitude. E, ainda assim, esta é a verdade do que se passou entre vocês e aquele a quem menos desejavam perdoar. Isso não absolve o que foi feito no plano da forma. Nesse plano ainda existem danos, ainda existem consequências, e ainda existe a sabedoria de se manter protegido. Mas sob a superfície do mundo, no espaço onde as almas firmam seus acordos, houve uma colaboração, e aquele que vocês odiaram foi seu parceiro na própria libertação. Reconhecer isso torna impossível continuar odiando-o. O ódio simplesmente perde o lugar onde habitar. E há uma misericórdia extra dobrada dentro disso, reservada àqueles que mais profundamente os feriram. Eles agiram a partir do sono. Quem fere se move dentro do transe profundo da separação, o sonho que afirma que cada um está sozinho e precisa tirar vantagem, defender-se e sobreviver às custas de todos os demais. São o Criador adormecido, sonhando o sonho de estar desconectado da fonte e despejando o terror desse sonho sobre quem estiver mais próximo. Eles não compreendem o que fazem, no sentido mais genuíno, assim como alguém caminhando dormindo não tem consciência de seus próprios passos. Ao enxergarem isso, o último sustento de sua culpa cede. Vocês podem responsabilizar um sonâmbulo pelo conteúdo de seu pesadelo apenas até certo limite. Em essência, só lhes resta desejar que ele desperte. E esse desejo de despertar é o início do amor que concretiza o perdão. Muitos de vocês carregam uma raiva pesada e justificada em relação àqueles que ocupam as alavancas ocultas de seu planeta. Aqueles que administraram a longa decepção, alimentaram-se do medo e mantiveram a humanidade pequena. E dizemos a vocês que aquilo que prende a humanidade a esses poderes é justamente sua própria recusa em enxergar o Criador também por trás deles. Eles representam o contraste manifestado em escala planetária, os agentes que desempenham, no mundo todo, o papel daquele que fere dentro de uma história que a alma coletiva escreveu antecipadamente, a pressão necessária para o despertar de toda uma espécie. Não pedimos a aprovação de vocês para o que foi feito. Pedimos apenas que percebam isto. Enquanto os mantiverem presos ao ódio, vocês permanecem amarrados à frequência deles pela mesma corda invisível, puxados para baixo, para a mesma densidade da qual desejam ascender. Seus céus revelam isso agora, nesta estação, à medida que as antigas estruturas de controle iniciam sua lenta dissolução acima de vocês. O padrão presente nos céus e o padrão presente em seu próprio peito são o mesmo padrão. Liberar é a lei desta hora. Falemos então sobre justiça. A justiça praticada por seu mundo é a justiça da separação. Ela pesa a falta, profere a sentença, divide culpado e inocente e os mantém isolados, e qualquer satisfação que isso traga não liberta absolutamente ninguém. Aquele que sofreu o dano permanece amarrado a quem causou esse dano, frequentemente por vidas inteiras, a corda atravessando inclusive a própria morte, arrastando ambos de volta, um para a vida do outro, repetidamente, até que a questão finalmente se resolva no plano onde foi originada. A justiça humana é o peso preso na balança de um tribunal.
ela apenas reorganiza a pesadez, jamais corta a corda. Existe uma justiça que suas tradições antigas buscaram e parcialmente recordaram, nomeando-a com termos como justa. Mas essa palavra foi mal compreendida, tomada como justiça humana, como estar correto, como estar no direito. Seu significado mais autêntico é o uso correto de um poder que de modo algum pertence ao pequeno eu. A mente divina autorizada a fluir através de vocês, absorvendo aquilo que é pesado demais para o pequeno eu e empregando as frequências do perdão e do amor para libertar ambas as almas envolvidas em um único instante. Pois a corda, lembrem-se, possui duas extremidades. Está presa a vocês e está presa a quem os prejudicou. Quando vocês cortam por meio do perdão verdadeiro, o peso cai dos dois lados. Vocês são libertados e eles também são libertados. A alma que vocês liberaram passa a caminhar um pouco mais leve a partir daquele instante. Saiba ela reconhecer o nome de vocês novamente ou não, esteja ainda encarnada ou já há muito desencarnada, ofereça uma única palavra de desculpas ou não. Nada disso é necessário. O trabalho se completa inteiramente dentro de sua própria consciência, e a ressonância o transporta através de qualquer distância existente entre vocês, porque no plano em que esse trabalho acontece, distância alguma existe. Como sabem que isto é verdade? Porque os mesmos atos de separação que ocorrem hoje em seu mundo, nós testemunhamos apenas sob formas levemente distintas há 5.000 anos em seu tempo linear. Sim, já os observávamos naquela época, ainda que com menos recursos para alcançá-los. Assim, vocês carregam agora a tarefa de reconhecer isso, para encerrar o ciclo. Vocês ascenderão, amados corações. E este é justamente o gesto que os retira de sob a longa lei de causa e efeito, a lei que afirma que aquilo que vocês semeiam, vocês colherão. A roda que gira, retorna e prende a alma aos próprios atos passados, vida após vida. O perdão é o único ato de consciência capaz de substituir essa roda, para vocês e também para o outro. Quando perdoam pelo Espírito, vocês saem de sob a lei e entram na graça, e a graça não cobra reembolso, nem mantém registros. É exatamente isso que seus céus decretam acima de vocês nesta mesma estação, motivo pelo qual o portal está aberto agora. O guardião de suas contas está dissolvendo seus registros na água profunda do firmamento. A própria lei está se derretendo em misericórdia no céu. E a graça que realiza esse derretimento alcançou o ponto mais alto no signo do coração, com a intensidade total que se manterá por anos. Os céus demonstram a vocês, em sua própria linguagem, exatamente aquilo que pedimos que pratiquem dentro do próprio peito. Graça acima da lei, misericórdia acima da medida, o corte da corda. Chegamos agora ao modo de viver que tudo isso exige de vocês, e ele é mais suave do que temem e mais constante do que esperam. Os caminhantes que carregam a luz para este mundo estão sendo convidados a transformar o perdão em hábito cotidiano, tão comum e despretensioso quanto a higiene do corpo pela manhã. Vocês não deixariam um ano inteiro de sujeira se acumular sobre a pele para depois tentar esfregar tudo numa única hora frenética. Cuidam disso diariamente, levemente, como questão natural. O mesmo deve acontecer com os pesos. Cada elo formado em um único dia, o pequeno desdém, a palavra cortante, a traição passageira, assim como as feridas maiores quando surgem, deve ser identificado e liberado no próprio dia em que se forma, antes que tenha a chance de se prender ao casco e se juntar aos demais. Esta é a vida divina que aqueles que mostram o caminho estão aqui para exemplificar. A prática silenciosa, diária, quase imperceptível, de não permitir que nada se acumule, mesmo quando os grandes momentos de perdão
aqueles que chegam com lágrimas e cerimônia, surgem em seu próprio tempo. O barco mantido limpo abaixo da linha d'água. Considerem como isso se manifesta nas pequenas horas de um dia comum. Uma palavra é dita a vocês e fere. No modo antigo, vocês a levariam para casa, remoendo-a, construindo argumentos, depositando-a silenciosamente no fundo do barco para ser lançada fora mais tarde, junto com todas as outras. No modo que estamos transmitindo, vocês param onde estão. Localizam onde aquela pequena ferida se instalou no corpo. Olham através do rosto de quem a pronunciou, em direção ao Criador que existe por trás dele. E deixam o peso partir antes que a hora termine. Nada se acumula. Quando se deitam para dormir, o dia está limpo e a embarcação da vida está leve, e acordam na manhã seguinte sem carregar nada do dia anterior. Compreendam por que tantas almas permanecem presas ao mundo inferior, apesar de toda a busca empreendida. Um elo não perdoado é uma âncora, e a âncora os mantém presos à faixa de frequência da ferida, a faixa da sobrevivência, da mágoa, da necessidade de controlar e defender, as oitavas inferiores de seus centros internos, onde a alma vibra em medo e escassez. Vocês podem meditar por anos, ler todo o ensinamento disponível e ainda assim se encontrarem incapazes de ascender. E a razão, muitas vezes, é esta. As âncoras continuam fincadas. Os pesos continuam presos. E enquanto não forem cortados, nenhum esforço de elevação conseguirá erguer uma embarcação amarrada ao fundo do velho mar. Por isso afirmamos, repetidamente, que o perdão é o próprio mecanismo de sua ascensão. É o corte das linhas que os mantém submersos. Cortem-nas e ascenderão sem esforço, pois subir é sua natureza essencial, uma vez que nada os retém. O perdão que a maior parte das pessoas tenta realizar é administrado pelo pequeno eu, e o pequeno eu possui apenas um único objetivo: manter-se seguro e intacto. Assim, ele realizará o gesto do perdão exatamente para evitar o trabalho verdadeiro, pois esse trabalho, enxergar o Criador atrás da ferida, dissolver a fronteira entre eu e outro, significaria o fim de toda a razão de existência do pequeno eu. Um eu que de fato perdoou não tem mais nada a defender, e um eu sem nada a defender deixou silenciosamente de ser o pequeno eu. Então ele preserva o gesto e recusa a substância. Esta é a armadilha em que o mundo inteiro permanece preso, cada fragmento de cada ferida repetindo a imitação segura e evitando a realidade libertadora, as cordas se multiplicando entre todos através das gerações. Vocês, que estão despertos, são convidados a sair desse ciclo. Enquanto a dor do mundo circula ao redor de vocês, permitam que ela atravesse e siga adiante, sem tocar em nada, enquanto irradiam sua própria frequência de amor para o campo coletivo. Vocês tornam-se um ponto de origem do novo mundo. Quando perdoam verdadeiramente, enviam amor ao campo ao redor, e o campo se transforma, e outros sentem isso sem compreender por que seus corações se acalmaram em sua presença. Pois este é o serviço, e é o serviço mais simples que existe. Cada perdão autêntico que vocês realizam eleva a frequência em que habitam, e à medida que essa frequência sobe, o limiar do quinto mundo se aproxima, até que um dia descobrem que já vivem ali. A percepção da unidade chegando espontaneamente, as antigas separações tornando-se tênues, a visão interior se abrindo, a proximidade de sua família estelar tornando-se algo sentido no próprio corpo. E à medida que ascendem, vocês elevam também o solo sob todos que estão próximos. O perdão de vocês se converte em permissão para o perdão alheio. O caminho que vocês abrem se torna um caminho que outros podem encontrar. Uma embarcação flutuando alto sobre a água
demonstra a todas as demais que a travessia é possível. Isso é o que significa abrir caminho rumo à nova terra. Manter o próprio barco limpo, cortar as próprias cordas tão rapidamente quanto se formam e flutuar tão alto e livremente que os demais ao redor se lembrem de que isso é possível. Eis então agora o caminho prático, a ferramenta que colocamos em suas mãos, para ser empregada sempre que um rosto retornar diante de vocês, ainda não liberado. Dediquem a isso toda a atenção, pois é realizado com o corpo e o coração juntos, e o corpo precisa ser sentido até o fim. A primeira prática: nomear e localizar o peso. Sentem-se e posicionem a mão aberta sobre o centro do peito. Deixem a respiração desacelerar até tornar-se longa e tranquila. Tragam à presença aquele que vocês não conseguiram liberar, a pessoa, o lugar, a circunstância. Deixem que a narrativa do que foi feito repouse por enquanto. Contá-la apenas aperta ainda mais a corda. Localizem onde esse peso reside no corpo. Há sempre um lugar específico: a garganta, o peito, o ventre, a parte posterior do coração. Deponham sua consciência exatamente nesse ponto e sintam o peso ali, plenamente, sustentando-se firmes diante dele, sem pedir nada em troca. Nomeiem-no uma única vez, em silêncio. Eu trago diante do coração aquele que não consegui liberar. Então permaneçam quietos e deixem o peso ser plenamente sentido. A segunda prática: enxergar o Criador. Por trás do rosto. Tragam agora o rosto daquela pessoa à visão interior e permitam que o olhar atravesse o rosto até alcançar o que está por trás dele. Atrás dos olhos, atrás da expressão, atrás de tudo o que os feriu, encontrem a única presença genuinamente ali, o Criador primordial, vestindo aquele rosto pela duração de sua história. Mantenham o olhar fixo nessa presença e deixem-no permanecer ali, retornando suavemente sempre que a máscara reclamar seu olhar de volta. Enquanto a sustentam, comecem a entoar o som que é o som de vocês, o tom singular que mais ressoa com o coração de vocês, permitindo que abra o enxergar dentro do coração sagrado. Entoem isso 9 vezes, devagar, sentindo cada repetição suavizar o espaço entre vocês e aquele diante de vocês. Em algum ponto dentro dessas 9 repetições, o enxergar pousará sobre vocês como uma ressonância sentida no corpo. Um reconhecimento de que a presença atrás daquele rosto e a presença atrás do seu são uma única presença, inclinando-se em direção a si mesma. Quando essa ressonância se estabelecer, o circuito estará completo. Descansem nela por uma respiração. A terceira prática: cortar a corda. Agora, mantendo a ressonância, dirijam o olhar interior de volta ao barco e ao peso preso, e vejam a corda que o ligava a vocês. Com toda a intenção reunida, cortem-na. Vejam o peso libertar-se do casco e cair no abismo, descendo cada vez mais, até desaparecer. E sintam o barco de sua vida ascender na água, conforme o peso se afasta. Enquanto ele cai, ofereçam à liberação estas palavras: Eu te libero para o Criador que você é, e eu estou liberado. Em seguida, toquem suavemente o centro do osso do peito, 9 toques delicados, para selar essa nova configuração em suas células. Então respirem e percebam o quanto se tornaram mais leves. Realizem isso sempre que um peso se revelar, e façam-no com leveza, e façam-no com frequência, até que cortar cordas se torne tão natural quanto respirar. Desejamos que saibam o que aguarda do outro lado dessa prática, sustentada fielmente ao longo das estações. O barco flutua alto.
Vocês atravessam os dias sem o longo arrasto de toda a pesadez já carregada, e a leveza se converte em um novo e firme chão sob a vida, permanecendo presente em todos os seus dias. Os rostos que antes oprimiam o peito agora surgem e atravessam vocês como o clima atravessa um céu aberto, sem tocar em nada, sem deixar marca. Vocês descobrem que conseguem estar em ambientes que outrora os desfaziam. Descobrem que os antigos padrões deixam de se manifestar, pois a frequência que os atraía mudou. As pessoas reconhecem em vocês uma firmeza que não conseguem nomear e inclinam-se naturalmente em sua direção, sem saber explicar por quê. E vocês sentem, sob tudo isso, o grande retorno em homenagem ao qual toda esta estação foi nomeada. O retorno da luz a si mesma, a alma voltando para casa, para o lugar ilimitado que jamais verdadeiramente abandonou, finalmente livre de toda a servidão que um dia concordou em carregar. É para isso que o portal existe. É para isso que o perdão sempre serviu, o verdadeiro meio de seu retorno ao lar. A hora certa chegou. O guardião de suas contas está dissolvendo seus registros na água profunda do firmamento. A graça permanece em seu ponto mais elevado no signo do coração de vocês. O longo eixo entre reter e liberar está iluminado de uma extremidade à outra, e o liberar está prevalecendo. Atravessem o portal Aditi agora, enquanto ainda permanece aberto nesta configuração. Tomem a corda daquilo que mais resistiram em soltar e enxerguem o Criador por trás disso, e cortem a linha e acendam. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Temos amado vocês através de cada vida em que nos esqueceram e cada vida em que nos recordaram. E estamos próximos de vocês agora e seguimos nos aproximando. Eu sou Minaya, da reunião de luz pleiadiana e siriana.